A cada novo ano sai uma cinemática extraordinária feita pela Riot Games pro LoLzinho, uma forma de comemoração, celebração por mais um ano de muito gameplay que vem por aí. A cinemática costuma fazer uma fusão de gameplay, executando habilidades que os campeões têm em jogo, mas daí no seu mundo real, né? E inserindo o campeão no seu mundo real, o mundo de Runeterra, contextualizando a situação do campeão num período específico da história, com relações de amizade ou de rivalidade, que inclusive se reflete no gameplay com as interações especiais que alguns campeões têm. O que é que você veio fazer aqui, Thresh? Tentar aprisionar o resto da minha alma? Já é esperado que a Cinematic seja espetacular, mas algumas vezes ainda nos surpreende bastante, e de maneira bem positiva. Então bora entender, contextualizar e concluir o que acontece na cinemática Awaken de 2019. A cinemática já começa numa cena pós-batalha, com o Jhin tendo matado alguns Noxianos num teatro e começado a tocar o tema dessa cinemática no piano. Essa batalha acontecendo em Ionia, e eu explico isso melhor mais pra frente. Coliseu em Noxus, uma das formas de entretenimento noxiano. Eles já capturaram o Xin Zhao e o Alistar para serem escravos gladiadores aqui no passado. Corvos simbolizam duas coisas, tanto o Swain, o general tático, quanto os corpos dos escravos mortos virarem alimento para os pássaros. Essa parte é interessante porque pelas tatuagens que tem nesse cara do capacete, é o mesmo tipo de tatuagem do Draven, e o Draven é um carrasco famoso de gladiação, então a gente pode supor que os vencedores dessas lutas ganham essas tatuagens. Ao fundo, uma garra que lembra muito do Warwick, mas não necessariamente dele. Isso na verdade é uma referência à relação que Noxus faz com o Singed, e o Singed usou o Warwick como cobaia para um experimento. Também a espada da Riven como um troféu ou um memorial pela suposta morte da Riven. Eu explico isso mais pra frente. Draven claramente entediado por não haverem oponentes dignos contra ele, justamente na parte da letra da música que fala uma vida nunca vive em paz. Ele não quer a paz. Flores luminosas dos jardins mágicos do Placídio de Navori, em Ionia. A Irelia lidera a resistência ioniana contra a invasão de Noxus em seu território, contra a vontade dela. Ela não queria liderar ninguém. Bem como fala na letra, o destino pode cair em cima de você. E Ionia precisa de um líder para unificar o povo, e a Irelia acaba abraçando essa causa. Quando o demônio está batendo a sua porta. Esse é o evento em que Noxus uma vez tentou invadir o continente de Ionia, né? É um evento extremamente importante para a história de Runeterra, onde dá a origem de muitos campeões do LoLzinho. Um exército piltovense com armas Hextech, liderados pela Camille, estão invadindo o teatro em que o Jhin tá tocando piano. Beleza, aqui começa uma confusão temporal, porque a Riven ela participa da invasão de Noxus em Ionia, então ela não poderia estar no Coliseu gladiando agora, nesse momento. Parece que são períodos diferentes da história. Possivelmente aqui seria antes da invasão, e a Riven estaria treinando contra outros gladiadores e ainda não teria recebido a sua espada rúnica. Ou então seria depois da invasão, em que a Riven já teria se exilado em Ionia e quebrado a sua espada. E possivelmente agora ela voltou para Noxus para recuperar a espada quebrada.
Pra você ver como é bem construída essa cinemática, todas as armas do Draven são manipuladas girando, porque como a especialidade dele são os machados giratórios, então essa adaguinha que tá na mão dele fica girando, e a espada rúnica da Riven também é arremessada por ele girando. Sion chega ultando na teamfight e acertou em cheio na Irelia. O Sion é um morto-vivo que foi ressuscitado pelo Vladimir e pela LeBlanc contra a vontade dele para voltar a lutar nas guerras. A mandíbula dele é a coroa do J1, o Jarvan I de Demacia, que foi morto pelo próprio Sion em vida, antes dele se tornar morto-vivo. A Camille tem várias partes do seu corpo substituído pela tecnologia Hextech. Isso envolve as suas pernas, o seu coração e os seus olhos. Draven saiu do tédio e encontrou alguém digno para a luta. Eu adoro essa parte, porque nas lores não fala nada da Irelia, a Karma e a Kali terem se aliado nessa guerra contra Noxus, mas seria bastante óbvio que isso teria acontecido, porque ambas tiveram a mesma conclusão. Não dá pra ter paz se rendendo ou fazendo nada como o clã Kinkou não fez, então a Kali acabou abandonando o Shen. A Karma, que é uma espécie de Buda de Runeterra, foi contra o seu templo e a sua religião em não fazer nada e foi lutar contra a invasão, e a Irelia perdeu toda a sua família para os Noxianos e liderou a resistência ioniana. Claramente, essa batalha não é a batalha do Placide de Navori em que a Irelia acaba decepando o braço do Swain. Por que eu digo isso? Porque o Yasuo chegou atrasado e perdeu essa batalha, e por conta disso ele teve consequências terríveis para a lore dele. Apesar do clã Kinkou não ter feito nada para ajudar nessa invasão de Noxus contra a Ionia, o Kennen, que faz parte desse clã, veio ajudar, nessa batalha pelo menos. Bom, e pra finalizar, por que a Camille estaria atacando o Jhin com um exército piltovense? O meu palpite é o seguinte: primeiro que o Jhin é um assassino em série que foi preso pelo clã Kinkou durante anos e foi solto para defender Ionia contra Noxus nessa invasão, então por isso dele ter matado Noxianos no início da Cinematic. E acontece que assim como Piltover, Ionia também tem uma família com grandes pesquisas tecnológicas sobre a magia, os Kashuri, que viviam ao sul de Ionia. A família Ferros da Camille pode ter tido boas relações de troca de informações com os Kashuri. As armas Kashuri estavam um nível acima do Hextech e o Jhin utiliza dessas armas. O seu braço, a pistola que vira um rifle, as granadas e até a armadilha Lotus são todas Kashuri. Então provavelmente o Jhin roubou e assassinou a família Kashuri. Então a Camille pode ter ido lá para se vingar do Kadajin.
Galera, era isso. O que você achou dessa Cinematic, mano? Eu achei que faltou alguns personagens, mas no geral ficou lindo demais. E ela é bem diferente das últimas cinemáticas, né, do Rise e das KDA. Provavelmente ela foi feita por outro estúdio e me lembrou até o filme Jogador número 1, tá ligado? Se você notou mais algum detalhe interessante na Cinematic, coloca aí nos comentários que eu fixo o seu comentário no topo, beleza? Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Para mais análises como essa daqui, deixa o like e se inscreve e até a próxima.